Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Pessoal, hoje tenho duas criaturas aqui comigo, tá? Foi um presente que eu ganhei. Eu achei legal colocar aqui no cenário. O que vocês acharam, hein? Se vocês gostarem, eu deixo aqui no cenário, tá? Só que não tem nome, né? O da direita aqui não tem nome, o da esquerda não tem nome. Escreva aqui nos comentários um nome pra mim poder colocar pra eles, tá bom? E eu achei bem interessante, né, cara? O que você acha de colocar um bichinho desse aqui como mascote futuramente do Kotai? Porque o Kotai tem a logo dela, né? Mas um mascotinho vindo do espaço, hein? Porra, é uma ideia legal, né? Interessante, né? Mas enfim, pessoal, a live de hoje é muito especial porque eu quero falar sobre valorização da moeda. E como a valorização da moeda está diretamente atrelada sobre dois fatores. O primeiro fator é a viralização e o segundo fator é a infraestrutura por trás. Então aqui eu quero dar alguns exemplos sobre valorização e mostrar como isso tem, o que isso tem a ver com o nosso projeto, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí para fortalecer e compartilhe essa live com algum amigo seu que se interessa sobre esse assunto, tá bom? É muito importante que você compartilhe, que você ajude a compartilhar. Estamos ganhando bastante inscrito, mas infelizmente a nossa visualização não está crescendo muito, tá? Então é muito importante que você compartilhe, deixa o seu like, escreva aqui nos comentários a sua opinião e coloque aí uma sugestão aí para nome pra esses dois bichinhos aqui, tá bom? Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu quero falar pra vocês sobre a Kotai Summit, que vai acontecer no dia 7 de novembro de 2025, daqui a alguns meses, tá? Esse evento que vai ser ao vivo, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube pra vocês, porque muita gente não vai poder comparecer, tá? Esse evento vai ser realizado em Santa Catarina. Santa Catarina. Em breve nós vamos divulgar exatamente o local do evento, tá bom, pessoal? Vai ser um local muito legal, um local, cara, super tecnológico, um espaço muito bacana, tá? Já fechamos contratos com o local lá, o espaço. Então, um pessoal muito bacana, vai organizar todo o evento pra gente, tá? Então, em breve eu vou divulgar exatamente o local exato do evento, tá? E nesse evento, pessoal, a gente vai lançar a nossa carteira de criptomoedas, né? A Kotai Wallet, a Kotai, que é a corretora descentralizada, a Kotai Payments, que é o gateway de pagamento cripto, e também em novembro, não é no dia 7, mas em novembro também vamos lançar a casa de aposta, a Kotai Bet e o Kotai Space. Então, pro dia 7 é Kotai Wallet, Kotaico e Kotai Payments, no dia 7, lançamento. Então, a partir desse dia, vocês vão poder baixar no smartphone dos senhores aí na sua casa, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Eu quero falar pra vocês sobre viralização. A maioria dos projetos criptos que saem hoje em dia, a maioria, pra falar a verdade, quase todos eles dependem exclusivamente da valorização da moeda para sobreviver, ok? A maioria, todos eles, tá? Um caso muito interessante de sucesso, foi a Shiba Inu. Meus amigos, impressionante. A Shiba Inu foi lançado, a Shiba Inu não foi um ICO, tá? Ela foi lançado de forma aleatória em várias corretoras descentralizadas em 2020. E o mais interessante é que se você tivesse, se eu tivesse feito isso também, né, mas como é que a gente ia saber, né, pessoal? Em 2020, se você tivesse investido $1.020, olha só, o preço de um plano diamante do ICO do Kotai, hein? Em 2020, se você tivesse investido $1.020, hoje, em 2025, você teria $228 milhões. Acredita nisso? Pois é. O Shiba Inu foi uma valorização, assim, explosiva. E o mais bizarro, pessoal, é que a Shiba Inu é uma cripto, cara, sem pé e sem cabeça. É um negócio assim, inicialmente era um troço assim, 100% especulativo. 100% especulativo, ou seja, puro hype. Então foi bem na época do coronga, né, da pandemia, então o pessoal não tinha o que fazer da vida, decidiu investir no Shiba Inu. E realmente deu certo, tá, pessoal? Porque olha só, o Shiba Inu de 2020 até 2025 agora, o Shiba Inu foi uma valorização de mais de 223 mil vezes. Meu Deus. Ou seja, uma valorização de 22.374.000%. Nossa, é assustador. Caramba, meu Deus, cara, foi uma valorização assim absurda. Isso se chama hype. Ou seja, especulação. É meme, virou meme, viralizou, é viralização. Só que tem um detalhe, a Shiba Inu, o que ela fez, pessoal? A Shiba Inu, ela ganhou uma quantidade absurda de holders. Tá? Olha só, a força da comunidade Shiba Inu são 2,8, ou seja, 2.850.000 holders. São quase 3 milhões de carteiras individuais que possuem Shiba Inu em suas carteiras. É muita gente, cara. Então assim, quase 3 milhões de carteiras individuais. E olha só que interessante, pessoal. Hoje, o ecossistema da Shiba Inu consiste numa DEX que foi lançada em 2021, que sinceramente, eu nunca ouvi falar, tá? Ela também lançou uma blockchain Layer 2, ou seja, de segunda camada, né, da Ethereum, a Shibarium, e também ela lançou um jogo chamado Eternity. Pois é. Então assim, pessoal, vamos ser bem sinceros, né? Esse ecossistema da Shiba Inu aqui é um ecossistema bem furreba, muito furreba, tá? E mesmo assim, a Shiba Inu, ela teve uma valorização em apenas 5 anos. Isso aqui é o efeito do meme, é o efeito da viralização. Ela teve uma valorização de mais de 223 mil vezes, tá?
Então, se você tivesse investido... Isso é sério, pessoal. Eu não tô fazendo fake news aqui não, pelo amor de Deus, tá? Isso é sério. Se você tivesse investido em 2020 apenas $1.020, hoje você teria mais de 228 milhões de dólares na sua mão em Shiba Inu. Tá? Em Shiba Inu. Então, assim, a Shiba Inu tem uma liquidez, cara, de mais de 17 bilhões de dólares. É realmente uma liquidez muito grande, tá, pessoal? E pra ser sincero, você não consegue comprar nada com Shiba Inu, praticamente. Você não consegue fazer nada com Shiba Inu. Você consegue trocar Shiba Inu por USDT. Tá? Mas é especulativo. A Shiba Inu é 100% especulativo, tá, pessoal? Não, eu não recomendo investir em Shiba Inu, pelo amor de Deus. Meus amigos, é o seguinte. Olha um outro exemplo aqui. Um outro exemplo que eu quero dar pra vocês. A BNB da Binance. Eu já falei da Binance várias vezes. Só que diferente da Shiba Inu, a Binance ela não foi viralização. A Binance, ela não é, o BNB da Binance não é um meme. A valorização do BNB foi graças à infraestrutura que a Binance criou. Então, você pode esquecer, meu amigo, se o BNB não tivesse a corretora, não tivesse criado esse mega ecossistema global que a Binance tem hoje, espalhado no mundo inteiro, você pode ter certeza que a BNB não teria valorizado tudo isso. Não teria valorizado, tá? Olha só, em 2017, se você tivesse investido $1.020 no ICO da Binance, o BNB estava valendo 10 centavos de dólar. Então você teria comprado mais de 10 mil BNB, uma coisa assim. Então assim, com $1.020 em 2017, hoje você teria nas suas mãos 8.670.000 dólares. $1.000 se transformou em 8 milhões. É absurdo. Mas é verdade, é totalmente verdade o que eu tô falando pra você, tá, pessoal? E olha que interessante. Foi uma valorização de quantos por cento? Deixa eu ver aqui, eu acho que não mostra aqui. Ah, não mostra, pessoal. Mas foi uma valorização de, se eu não me engano, de 8.500 vezes. Foi uma valorização de 8.500 vezes, tá bom? Então, para você ver, meus amigos, que essa valorização, diferente da Shiba Inu, ela se deu porque a Binance criou uma infraestrutura que beneficiava a moeda. Você tá entendendo? Então, existem duas maneiras de você fazer realmente um projeto cripto de sucesso. E eu estou mostrando para você as duas maneiras. A primeira maneira depende muito da sorte. Depende muito de hype. Cara, é quase impossível. É uma chance em 1 milhão para você dar certo. Agora, o que a Binance fez, o que a BNB fez, não é sorte, é estratégia. E a mesma estratégia que nós do Kotai Project estamos fazendo, tá? Pessoal, olha que interessante. Hoje, isso aqui me surpreendeu. Por quê? Eu imaginava que pela mega infraestrutura que a Binance tem, eu imaginava que existiria muito mais holders de BNB, mas não. Existe no máximo 5 milhões de holders de BNB espalhados pelo mundo inteiro, sabia disso? 5 milhões. Você viu que na Shiba Inu tinha 2 milhões e 800 e pouco? Pois é. E olha que a Shiba Inu não tem essa mega infraestrutura que a Binance tem. Então isso me assustou. Eu pensei, nossa, mas só isso? Porque olha só, pessoal, o ecossistema da Binance, ela tem quase 300 milhões de usuários. Só que holders, pessoas, carteiras individuais, no máximo 5 milhões. Meu Deus, cara, meu Deus, é muito pouco. E mesmo assim, o BNB da Binance é super valorizado. Mesmo assim, se você tivesse investido em 2017 apenas $1.020, você teria hoje quase 9 milhões de dólares. Ok? Por quê? Porque a estratégia da Binance é dar valorização na moeda por causa da infraestrutura que a Binance criou. Entende? E pessoal, olha só. Hoje, essa infraestrutura da Binance é um mega ecossistema, né? Com compra e venda, staking, né, de criptos. Tem a parte da blockchain, porque hoje, de 2019 para cá, a Binance ela opera na sua própria rede, né? E também custódia, liquidez. A Binance hoje é uma empresa consolidada, que tem muita liquidez, que já dá muito lucro anualmente. Então, o ecossistema da Binance dá bilhões, dezenas de bilhões de lucro, tá? Então você observa que hoje o ecossistema da Binance ela está em vários segmentos ao mesmo tempo, tá? Só que, pessoal, olha que interessante. Nem sempre foi assim. Quando a Binance terminou o ICO dela, sabe o que a Binance entregou? A Binance ela entregou apenas uma exchange, só isso. Exatamente. Então, em menos de 11 dias após o fim do ICO, a Binance lançou a sua própria corretora chamada Binance. Ela lançou com uma interface simples, as taxas baixíssimas e ela dava desconto para quem usava BNB nas taxas. Uma coisa assim. Então ela favorecia inicialmente quem usava BNB. Só que ela só tinha uma corretora. Só tinha uma corretora, nada mais do que isso. Isso era o ecossistema da Binance em 2017 no seu ICO, tá? Pessoal, olha só. Nós do Kotai Project estamos agindo diferente da Binance. Nós estamos agindo muito melhor do que a Binance de 2017. E nós estamos trabalhando com uma eficiência muito melhor por causa do dinheiro. A Binance, ela captou 15 milhões de dólares. E nós, até agora, não chegamos nem perto de 15 milhões, pelo amor de Deus. E mesmo assim, nós vamos entregar muito mais do que a Binance entregou. Pessoal, olha só. A nossa estratégia é que nós vamos entregar praticamente um ecossistema completo antes do fim do ICO. Ou seja, a gente vai matar a cobra, mostrar a cobra morta e mostrar o pau. Você tá entendendo? A gente vai provar para a sociedade, nós vamos provar para os investidores
que a nossa missão é lucrar de verdade na prestação de serviço do ecossistema. E olha só, a Binance, ela só lançou a corretora dela depois que o ICO terminou, entendeu? Meus amigos, presta atenção. Qual que é a estimativa que nós fazemos até 2030? A estimativa que nós fazemos, pessoal, é que os seus 1.020 dólares, eles podem se transformar nos próximos 5, 6 anos em 17 milhões de dólares. Exatamente. O Kotai, ele pode ultrapassar 50 centavos de dólar nos próximos 5, 6 anos. Hoje praticamente, o BNB, o Kotai, ele está sendo cotado em 0,00006 centavos de dólar. Praticamente isso. Então, nos próximos 5, 6 anos, o Kotai, ele pode ultrapassar 50 centavos. Você está ouvindo? Por quê? Porque nós estamos adotando a mesma estratégia que a Binance adotou. É criar uma infraestrutura, dar 100% de suporte para a moeda. Só que nós vamos fazer muito mais coisa do que a Binance está fazendo hoje. E eu vou provar para você. Eu vou provar para você que nós teremos muito mais holders do que a Binance. Exatamente. Hoje você viu, hoje você observou que a Binance, o BNB da Binance tem no máximo 5 milhões de holders. No máximo 5 milhões de holders. Pessoal, eu vou provar para você que o Kotai, até 2030, ele terá dezenas de milhões de holders. Eu vou provar para você, tá? Escuta só, assiste a live para você ver. Pessoal, é o seguinte, por que o Kotai ele vai ultrapassar 50 centavos? Porque nós teremos muito mais holders de Kotai do que o BNB. E a valorização do Kotai, ele vai ser maior do que o BNB nos próximos 5, 6 anos. Ou seja, se o BNB valorizou nesses últimos anos 8.500%, 8.500% foi o BNB, tá? O Kotai, ele vai valorizar, olha só, ele não vai, pra gente poder bater 50 centavos, valorizando menos que o BNB, a gente já alcança 50 centavos. Olha só, 8.333 vezes. Exatamente. O BNB da Binance valorizou 8.500 vezes. O Kotai vai ser descentralizado, vai ter a própria blockchain. Um ecossistema muito mais robusto do que a Binance, que vai manter o anonimato dos seus usuários. E lembrando, o nosso ecossistema é sem burocracia. Você não precisa fazer cadastro para você usar os nossos serviços. Pessoal, a gente vai passar 50 centavos nos próximos 5, 6 anos. Pode escrever o que eu estou falando. Pessoal, presta atenção. O nosso ecossistema, todo esse ecossistema, ele será lançado antes do ICO terminar. Olha só, carteira de criptomoedas, corretora descentralizada, Kotai Payments, Kotai Bet, que é a nossa casa de apostas, e o Marketplace, tá? O nosso aplicativo de mobilidade só em 2026, tá, pessoal? Então, meus amigos, prestem muita atenção no que eu vou falar para você. O Kotai, a partir de novembro, o Kotai Ecosystem, ele se tornará oficialmente em uma empresa de tecnologia. A partir desse momento, nós teremos parceria. Então, qualquer pessoa que tenha smartphone e acesso à internet poderá baixar nossos aplicativos e usar os nossos serviços. Então, a partir desse momento, nós teremos uma expansão sem limites nas redes sociais, porque nós não teremos qualquer tipo de restrição para fazer anúncios de conversão. É bem possível que ainda no primeiro ano, de novembro de 2025 até dezembro de 2026, é possível que nós possamos alcançar entre 600 mil a 1 milhão de usuários. É possível, é 100% possível, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente vai investir pesado em anúncio nos primeiros anos, hein? Pesado mesmo. Meus amigos, é o seguinte, para você ver, a Binance, fazendo esse comparativo, tá, de como uma criptomoeda pode se valorizar, criando uma infraestrutura por trás, olha só, a Binance em 2022, ela tinha 128 milhões de usuários. Presta atenção, a corretora Binance, espalhada pelo mundo inteiro, tinha 128 milhões de usuários. Ou seja, ela adquiriu 128 milhões de usuários em apenas 5 anos. Em apenas 5 anos, a Binance adquiriu 128 milhões de usuários. E olha só, a Binance, para você fazer conta na Binance, tem que fazer reconhecimento facial, biometria, tem que mandar documento. Cara, é quase 2 dias para você fazer uma conta na Binance. Ok? É uma burocracia absurda. E mesmo assim, mesmo com tanta burocracia, em apenas 5 anos, a Binance já tinha dentro do seu ecossistema 128 milhões de usuários. E quanto que a Binance faturou no ano de 2022? Mais de 12 bilhões de dólares. Mais de 12 bilhões. Ok? Então, pessoal, olha só. A projeção nos próximos 5, 6 anos, quando o ecossistema Kotai ultrapassar 100 milhões de usuários, porque isso vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque não existe burocracia. Qualquer pessoa, escuta o que eu tô te falando, meu amigo, qualquer pessoa que existir na face da Terra, que tenha internet, que tenha um smartphone na mão, com apenas um clique, pronto, ele já consegue usar o nosso sistema, porque não tem burocracia. É 100% descentralizado. É só baixar a carteira, baixar os aplicativos e pronto. Não tem burocracia, cara. Ah, mas e se o governo fazer alguma coisa? Cara, a pessoa pode usar VPN. Acabou. O governo não vai poder fazer nada. Ok? Meus amigos, presta atenção. A estimativa que nós fazemos nos próximos 5, 6 anos, alcançando 100 milhões de usuários, é que o nosso ecossistema ele estará faturando mensalmente aproximadamente 625 milhões de dólares por mês. Isso vai dar mais ou menos ali um pouco mais de 7 bilhões e meio, mais ou menos, de dólares por ano. Eu acabei de mostrar para você, olha só, vamos supor que o Kotai tem um faturamento de 6 bilhões, vou jogar abaixo. Com 100 milhões de usuários, o ecossistema Kotai, quando eu falo ecossistema, é a corretora descentralizada,
é o gateway de pagamento, é a casa de aposta, é o marketplace que vai se transformar numa rede social e é o aplicativo de mobilidade. Então, somando tudo, vamos supor que a gente consiga um faturamento de apenas 6 bilhões, porque a nossa estimativa é mais de 600 milhões de dólares por mês. Se você somar isso durante 12 meses, cara, passa de 7 bilhões e meio, praticamente. Mas vamos somar que nós alcançamos ali 6 bilhões de dólares de faturamento mensal. Anual, 6 bilhões de faturamento anual. Você viu, pessoal, que a Binance, ela estava faturando praticamente o dobro. O dobro. Então, eu acredito que a gente vai estar faturando muito mais do que 6 bilhões de dólares por ano com 6 milhões de usuários. Muito mais do que 6 bilhões de dólares por ano com 100 milhões de usuários, tá? Pessoal, é o seguinte, por que isso vai acontecer? Vou explicar para você. A partir de 2026, presta atenção, nós vamos fazer uma coisa que a Binance demorou 2 anos para fazer. Sabia disso? Ó, assim que o nosso ICO terminar, a gente vai lançar uma altcoin. Ou seja, o token Kotai, ele deixará de ser um token e ele vai se transformar numa altcoin com a sua própria rede, com a sua própria blockchain. Nós vamos fazer um fork da Solana. A Solana é excelente, cara, só que a gente vai fazer um fork melhorado da Solana, tá? Cara, vai ser um negócio absurdo. A nossa rede vai ser muito barata, vai ser extremamente rápida, sem nenhuma burocracia, cara. Olha, a partir desse momento vai ser uma explosão de valorização. Então, assim que o ICO terminar, o Kotai, ele vai se valorizar em 2, 3 meses, ele vai ter uma valorização de 30 a 40 vezes. Ok? Em poucos meses. Então, assim que o ICO terminar, um mês depois que o ICO terminar, a gente já vai entregar a nossa rede. A gente vai começar a fazer a transição dos tokens velhos pela altcoin. E aqueles tokens velhos serão destruídos, serão queimados pelo contrato inteligente. Então você vai trocar um token velho por uma altcoin nova, entendeu? Sem custo nenhum para quem tá trocando, tá, pessoal? Meus amigos, é o seguinte. A partir desse momento, o Kotai Ecosystem, ele vai dar suporte total para os novos projetos de criptomoeda. Porque olha só, sabia que para você listar um token na Binance é uma burocracia desgraçada. Desculpa, perdão na palavra, desculpa falar essa palavrão, mas é verdade. É quase impossível o seu token, o seu projeto ser listado na Binance. É quase impossível. Para você ser listado na Binance, você já tem que estar fazendo muito sucesso. Você já tem que estar fazendo muito sucesso, o seu projeto de cripto já tem que estar fazendo muito sucesso para que você possa ser listado na Binance. Sabia disso? Pois é, mas o Kotai Ecosystem vai ser diferente. Qualquer projeto de criptomoeda já terá suporte praticamente automático do nosso ecossistema. Obviamente, né, pessoal, eu já fiz uma live falando sobre isso. Obviamente, vai sair muito projeto porcaria. Normal. Mas também vai sair muito projeto bom. O mais interessante é que o mercado, os investidores, eles vão poder analisar que projeto presta e que projeto não presta. E o mais legal é que esses projetos, eles terão visibilidade e eles terão apoio, ok? Coisa que o Kotai Project não tem, sabia disso? Nós não temos apoio de ninguém, só dos investidores. Tudo que nós estamos fazendo aqui é por nossa conta e risco, meus amigos. Então nós sabemos a dificuldade que é projetos novos serem lançados. Então, olha que legal. Meus amigos, vamos fazer um comparativo aqui para vocês entenderem o potencial da quantidade de holders que nós teremos. Nós teremos no mínimo 4 a 10 vezes mais holders do que o BNB nos próximos 6 anos. Com certeza. Nós vamos ter muito mais holder, muito mais carteiras individuais tendo Kotai por causa disso aqui. Ó, esse será o diferencial da Kotai Chain, da nossa rede. Pessoal, se você lançar um projeto na BNB, na Ethereum, na Solana, qualquer rede que tem por aí, você é 100% responsável pelo sucesso desse projeto. Agora, se você lançar um projeto cripto, um token na Kotai Chain, todo novo projeto recebe apoio integral do ecossistema. Então, maior visibilidade, maior liquidez, maiores chances reais de sucesso do seu projeto. Você tá entendendo, pessoal? Então assim, obviamente, igual eu falei pra você, vai sair projeto porcaria? Vai. Só que os investidores, eles vão analisar se vale a pena ou não investir. O mercado decide o que presta e o que não presta. Concorda comigo? Eu concordo. Eu acredito nisso. Eu acredito que o próprio mercado, ele identifica, olha, isso aqui não vale a pena, ele não vai investir. Olha, isso aqui vale a pena, ele vai investir. Só que dentro da nossa rede, os projetos novos sendo criados na nossa rede, cara, a gente vai abraçar esses novos projetos e vai ser uma quantidade absurda de novos projetos sendo lançados dentro da nossa rede por causa do apoio do apoio do nosso ecossistema. Ok? Cara, então a quantidade de holders vai explodir no Kotai. De Kotai vai explodir. E a valorização vai ser absurda do Kotai. Meus amigos, prestem atenção. Essa aqui é a estimativa que nós fazemos de usuários. Porque, presta atenção, vamos imaginar daqui uns 5, 6 anos o ecossistema chegando a 100 milhões de usuários. Só que esses 100 milhões de usuários, eles não estão distribuídos de forma igual no ecossistema. Ok? Por quê? Tem muita gente que vai querer usar só a carteira. Tem muita gente que vai querer usar só a Kotai Bet. Tem muita gente que vai se interessar apenas no aplicativo de mobilidade e assim por diante. Então, a estimativa que nós fazemos é o seguinte. Dentro da corretora descentralizada, 20 milhões, ou seja, 20%. Na Kotai Payments, 30%. No Kotai Space, 10%. Na Kotai Bet, 15%. E no aplicativo de mobilidade, que ainda não tem nome, 25%. Então, essa é mais ou menos a projeção que nós fazemos, se baseando por vários estudos que nós fizemos. A projeção que nós fazemos é mais ou menos essa.
ok? Não é porque o ecossistema tem 100 milhões de usuários que os 100 milhões serão 100% ativo na comunidade. Isso não acontece. Então, se tem 100 milhões de usuários, 30% tá ali, 10% tá aqui, 15% tá não sei na onde, você tá entendendo? Mas mesmo assim, o faturamento é absurdo, tá? Porque olha só, pessoal, ó, a Kotaiko vai ter mais ou menos ali em torno de 20%. A gente vai cobrar uma taxa mais ou menos ali de 0,10%, tá? E olha só, o Kotai Payments é praticamente gratuito para o comerciante. E dentro do Kotai Payments, desses 100 milhões, basicamente 30% vai estar utilizando o Kotai Payments. Isso nada mais, nada menos é do que 30 milhões de usuários. Pessoal, o Kotai Payments ele vai cobrar ali entre 0,20% a 2%, né? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas usando. E a Kotai Bet? Cara, a Kotai Bet vai estar em mais ou menos em torno de 15%. Só que esses 15% são aquela galera que tá apostando quase todo dia. Porque o perfil do apostador é aquele cara que toda semana ele tá fazendo 2, 3, 4, 5 apostas. Esse é o perfil do apostador, tá? E a gente soma que vai ter em média de uns 15% do ecossistema vai estar utilizando a Kotai Payments, a Kotai Bet, tá? 15% do ecossistema estará utilizando a Kotai Bet. E as taxas de aposta é em torno de 5%, tá? Então, realmente é uma coisa bastante lucrativa, tá? Porque eu já expliquei como é que funciona a Kotai Bet aqui, eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas vocês observaram que é uma coisa totalmente transparente, tá, pessoal? E temos aqui o Kotai Space. O Kotai Space, nós estimamos que existirá mais ou menos em torno de 10% do ecossistema estará utilizando o Kotai Space no dia a dia, tá? Com regularidade, vendendo produtos físicos, digitais e também criando perfis para postarem vídeos ou até mesmo fazerem lives, porque no Kotai Space vai ser possível futuramente vocês fazerem lives ou até mesmo vender conteúdo de curso, de e-book, ou até mesmo conteúdo adulto, tá, pessoal? Mas você pode ter certeza que o Kotai Space futuramente existirá restrições por idade, tá, pessoal? Para você, por exemplo, ter acesso a um conteúdo específico que tem que pagar muitas vezes, vai ter que ter uma fiscalização ali para que não entre pessoa de menor de idade, né? Porque, querendo ou não, nesse espaço aqui, meus amigos, vai ter conteúdo mais 18, menos 18, você tá entendendo? Então, vai ter conteúdo livre, que você não precisa fazer qualquer tipo de cadastro, qualquer tipo de nada, né? Só entrar lá e pronto. Você faz a conexão da sua carteira, você já cria a sua conta com a conexão de carteira, entendeu? Só que vai existir também alguns conteúdos mais, né, picantes lá, que sabe como é que funciona, né, cara? O pessoal é doido, né? Que a pessoa ela vai ter que fazer lá ela vai ter que fazer um compliance, tá, pessoal? Ela vai ter que se identificar, olha, eu tô acessando aqui um conteúdo, né, mais 18, então ela vai ter que ter uma fiscalização, tá, pessoal? Vai ter que ter sim, tá? Mas isso é normal, tá? E, olha só, e também teremos o aplicativo de mobilidade. Meus amigos, o aplicativo de mobilidade vai ser sensacional, porque vai ser gratuito. Gratuito. Já fiz lives aqui explicando basicamente o que é esse aplicativo. Ele não vai cobrar nada do motorista, do entregador, do comerciante, nada, porque não é justo. Não é justo cobrar 30%, 40% do motorista, do entregador. Não é justo. Não é justo. Por quê? Porque o nosso aplicativo, ele estará utilizando a infraestrutura física do motorista, do entregador, ok? Então, cara, nada mais justo do que nós entregarmos praticamente 100% do valor da corrida pro motorista. Agora, como que o nosso aplicativo vai ganhar dinheiro? Na Kotai Payments. Por quê? Porque a Kotai Payments, ela cobra de 0,20% a 2%. Só que essa taxa de 0,20% a 2%, quem paga é a pessoa que está contratando o motorista, é a pessoa que está contratando a entrega, é a pessoa que está contratando o frete. Você tá entendendo? O empreendedor, o motorista, o entregador, o comerciante não paga nada. É 100% na mão deles, tá? Eu já expliquei aqui. Se você tem alguma dúvida, recomendo você assistir as lives passadas que eu falei basicamente sobre isso aqui, tá? Então vai ser um negócio sensacional, cara. Vai dar uma viralização absurda isso aqui. Vai beneficiar milhões de pessoas, tá? Então, meus amigos, esse aqui basicamente vai ser a alocação, a distribuição dos 100 milhões de usuários. Porque não tenha dúvida, com toda essa infraestrutura que nós estamos entregando, que nós vamos entregar, o ecossistema Kotai, ele vai ter muito mais do que 100 milhões de pessoas nos próximos 5, 6 anos. Muito mais do que 100 milhões. Ok? Então, eu acredito 100% na valorização da moeda. Meus amigos, prestem muita atenção no que eu vou falar pra você. Eu sei que até chegar a 100 milhões é muita coisa, até chegar a 100 milhões de usuários é muita coisa, mas vamos pensar um pouco mais baixo aqui. Vamos supor que nos próximos 2, 3 anos a gente alcance 10 milhões de pessoas, 10 milhões de usuários, que já seria muita coisa também. Pra você ter uma ideia, o quanto que isso vai ser lucrativo pro ecossistema, olha só, com apenas 10 milhões de usuários, o ecossistema ele estará faturando mensalmente mais de 60 milhões de dólares. Mais de 60 milhões de dólares, entendeu? E olha só a distribuição aqui, ó, de faturamento de cada coisa. Ó, a Kotaiko, 2 milhões, a Kotai Payments, 15 milhões, a Kotai Bet, 37 milhões, o Kotai Space, 30 milhões, o aplicativo de mobilidade, mais uns 5 milhões. Basicamente isso. Você tá entendendo? E lembrando que a única fonte de renda do aplicativo de mobilidade é o Kotai Payments. A única fonte de renda inicial do Kotai Space também é o Kotai Payments. Então, na verdade, o Kotai Payments não está lucrando, não está faturando apenas 15 milhões. Ele está faturando 15 milhões, mais os 5 do aplicativo de mobilidade e mais os 3 do Kotai Space. Então, no total, somente o Kotai Payments, ele estará faturando algo ali em torno de 23 milhões de dólares mensalmente, tá? E, pessoal, mas vamos jogar mais baixo ainda, vamos jogar 1 milhão de usuários. Eu acredito que o ecossistema Kotai, ele vai alcançar 1 milhão de usuários entre 12
12 a 16 meses. Vai demorar mais ou menos entre 12 a 16 meses pra gente alcançar 1 milhão de usuários. Eu espero estar errado. Eu espero que a gente consiga alcançar 1 milhão de usuários em menos de um ano. Eu acredito que isso possa ser possível se a gente conseguir viralizar isso aí ano que vem. A gente vai trabalhar bastante nisso aí na questão da viralização, tá, pessoal? Então, a gente alcançando 1 milhão de usuários, com 1 milhão de usuários, o ecossistema estará tendo mais de 6 milhões de dólares de faturamento mensal. Então você observa, ó, que com 10 milhões, o ecossistema estava faturando mais de 60 milhões por mês. Com 1 milhão, o ecossistema ele estará faturando acima de 6 milhões de dólares por mês. E olha a distribuição do faturamento aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, entenda bem. A valorização do Kotai se torna inevitável por causa do segundo fator de valorização. Ok? Nessa live, eu expliquei para os senhores que existem apenas 2 métodos garantidos de valorização. O primeiro método é a viralização. O segundo método é a infraestrutura que você cria para a moeda. Ok? Só que tem um detalhe. A viralização, ela é sorte, é muita sorte, tem que ter muita sorte para você conseguir viralizar, né? Olha só, ou você tem que ter uma pessoa famosa para ajudar você, né? Tipo o Elon Musk, né? Um cara muito grande, aí, tipo até o Donald Trump, uns caras muito fortes aí na mídia, né? Que conseguem viralizar. Então, meus amigos, eu acabei de mostrar para você. Existem 2 métodos. O primeiro método é a viralização. É um troço simplesmente especulativo, mas você viu que dá muito resultado financeiro, né? Ok? Só que a maioria, mais de 99% dos casos que optam por este caminho acabam falhando miseravelmente. Você observa que a maioria dos projetos criptos que é lançado hoje em dia, que adota o caminho do hype, o caminho da valorização momentânea, esses projetos viram poeira. Eles se tornam poeira. São pouquíssimos, tipo, menos de 1% acaba durando mais de 2, 3 anos. Menos de 1%. A maioria se destrói, acaba em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos, ninguém mais lembra. Então, este é o primeiro método, o método da viralização, tá? O segundo método é o método da infraestrutura. Você cria uma infraestrutura, você cria um ambiente favorável de negociação aonde a moeda é utilizada em grande escala. Tá entendendo? Então, basicamente é o que nós estamos construindo com o Kotai. O Kotai, ele vai ter a própria blockchain, ele vai ser 100% descentralizado a partir do ano que vem. Ele vai ter uma mega infraestrutura financeira, onde quem utilizar Kotai vai se beneficiar, ok? E nós também vamos focar no hype, tá, pessoal? Nós vamos focar na viralização. Porque se a gente conseguir se nós conseguirmos juntar a infraestrutura com a viralização, meu Deus, a gente vai, com certeza, cara, não sei, talvez em 7 anos, 8 anos, a gente pode chegar a $1, não sei, pode acontecer. Lembrando, pessoal, que o Kotai, ele não tá competindo com o Bitcoin, pelo amor de Deus, tá, cara? Tem algumas pessoas que acabam misturando as coisas. Meus amigos, prestem atenção, só o Bitcoin, nos próximos 5, 6 anos, pode ultrapassar $1 milhão. O Kotai nunca vai ultrapassar o Bitcoin, pelo amor de Deus. Só que é muito mais provável você que tem pouca grana hoje, ficar multimilionário com o Kotai do que com o Bitcoin. Tô sendo sincero. Porque presta atenção, se você hoje investe $2 mil, vou colocar $2.040, 2 plano diamante no Kotai, você adquire 68 milhões de Kotai. O Kotai batendo 50 centavos, você vai ter $34 milhões nos próximos 5, 6 anos. $34 milhões, tá? Olha só, vou dar esse exemplo aqui pra você ver, ó, né, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Né? Vamos colocar um plano só, pra facilitar a nossa conta aqui. O Kotai batendo 50 centavos nos próximos 5, 6 anos. Eu acredito que possa estar muito mais do que 50 centavos, mas tudo bem, vou botar 50 centavos aqui, tá? O Kotai batendo 50 centavos, os seus $1.020 se transformam em $17 milhões. Ok? E uma mega liquidez. Você vai poder trocar os seus Kotais pro USDT, pro Bitcoin, pelo que você quiser, cara. Pelo que você quiser, comprar casa, viajar, o que você quiser. É a verdadeira liberdade geográfica e financeira que o Kotai Project quer proporcionar para vocês. Agora, se você investe esses mesmos $1.020 no Bitcoin hoje, tudo bem. Você também vai ganhar dinheiro. Você também vai ganhar dinheiro com Bitcoin, com certeza, cara. O Bitcoin vai valorizar. É certeza, ó. Certeza que o Bitcoin vai valorizar. No mínimo umas 10 vezes aí nos próximos 5, 6 anos. Talvez no máximo aí nos próximos 8, 10 anos o Bitcoin ele pode chegar a $1 milhão. Ou até mais. Quem sabe nos 2 milhões. Vamos jogar alto, vamos jogar bem alto aqui. Vamos supor que o Bitcoin bata $2 milhões nos próximos 10 anos. 2 milhões. Beleza, os seus $1.020 se transformaram daqui 10 anos em $20 mil. Bacana, você fugiu da inflação. Bacana, você ganhou dinheiro. Em 10 anos, você transformou os seus $1.000 em $20 mil. Bacana. Agora, o Kotai, nos próximos 5, 6 anos, bater 50 centavos, você transforma os seus $1.020 em $17 milhões. Essa é a diferença. Então, meus amigos, o Kotai, ele não vai ultrapassar o Bitcoin, tá? Não vai ultrapassar o Bitcoin, mas o Kotai é uma excelente oportunidade para que vocês possam lucrar, ganhar dinheiro, ok? Ganhar dinheiro. É isso que eu estou oferecendo aqui para vocês, porque essa infraestrutura que nós estamos criando, ela não vai depender da valorização da moeda. É a mesma coisa que a Binance hoje.
A Binance, você acha que o CZ liga para quanto o BNB tá valendo? Ele não liga. Mesmo o CZ tendo 40% do BNB, o CZ ele lucra muito mais dinheiro com a Binance, com o ecossistema da Binance. A Binance hoje ela já fatura mais de 20 bilhões de dólares por ano. Ou seja, o ecossistema do Kotai, olha só, o Kotai, ele chegando aqui, ó, ele chegando a 100 milhões de usuários, o Kotai ele vai estar tendo um faturamento anual de mais de 7 bilhões de dólares. Tá entendendo? Então assim, isso demonstra para o mercado que o ecossistema ele não depende da valorização da moeda para sobreviver. E a moeda, ela anda com as próprias pernas. A moeda ela é descentralizada, com a própria blockchain. E cada vez mais holders se interessam pelo Kotai. Por quê? Porque o Kotai vai ter a própria blockchain e porque todo projeto novo que for lançado, todo token novo que for lançado dentro da rede da Kotai, vai receber 100% de apoio do ecossistema. O ecossistema ele vai dar suporte no ICO, na divulgação e tudo mais. Então vai chover de novos projetos, vai chover de novos holders de Kotai. Cara, eu tô falando pra você jamais... Cara, nos próximos 2 a 5 anos você não vai encontrar uma oportunidade igual essa aqui. Não vai. O Kotai, ele tem a real chance de tornar você milionário. Eu posso falar isso com a cabeça erguida. Eu falo isso com a cabeça erguida. Porque nós queremos criar isso. Nós vamos criar isso. A minha maior felicidade vai ser quando o Kotai ultrapassar 1,5 centavo, 2 centavos. Porque a partir desse momento, a liquidez do Kotai será 100% orgânica. E o crescimento é inevitável. Eu acredito que o Kotai ele possa alcançar 2 centavos, 1,5 centavo a 2,5 centavos até final de 2026. E a projeção para os próximos 4 a 5 anos, ou seja, para 2030, é superior a 50 centavos. Meus amigos, eu não acredito que a maioria dos senhores não tenham entendido o que eu estou falando aqui. Essa é a real oportunidade que eu estou entregando para os senhores. Porque graças aos senhores, hoje nós já temos caixa suficiente para construir esse projeto. Nós vamos entregar esse projeto no dia 7 de novembro de 2025. Daqui a poucos meses, nós vamos entregar uma parte do nosso ecossistema. E é só o começo. Só o começo. No começo, em 2017, a Binance tinha apenas uma corretora porcaria. E olha hoje como ela tá. Agora você imagina nós, que esse ano nós já vamos entregar uma mega infraestrutura. Esse ano. Agora imagina daqui 5 anos como nós estaremos. Meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Compartilha essa live, se inscreva no canal e coloca nome nesses bichos aqui, tá? Escreva aqui nos comentários o nome desses bichos aqui, beleza? Até mais, pessoal.